Então, Daniel, para detalhar melhor para a gente sobre aí essas questões, inclusive dar dicas e falar para o povo de casa o que nunca fazer, a gente está aqui com a diretora de RH, minha xará, Gabriela também, Mative, lá de São Paulo. Uma boa tarde, seja muito bem-vinda ao NT Sul, Gabi. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigada. A gente tem um número aí, último censo do IBGE, último trimestre de 2021, onde o número de desempregados no país é de 13 milhões e meio. E aí, com tanta gente desempregada, quando surge uma vaga, a disputa é muito alta. Qual é que é a dica na hora de elaborar, de preparar um currículo? Bom, Gabriela, o currículo ele precisa ter, primeiro, as informações básicas de contato. Então, pode parecer assustador, mas é real. Às vezes as pessoas colocam telefones que não são deles, ou que está desatualizado, ou é um telefone de recado e ele não coloca quem é esse recado, ou pior, não coloca o telefone. Então, o básico inicial é você colocar os seus acessos, como a gente faz para falar com você, de uma forma fácil. Depois você precisa colocar sua formação, precisa colocar o período dessa formação e as suas experiências profissionais. Um erro comum também, as pessoas geralmente colocam o primeiro emprego lá de 15 anos atrás como destaque, onde na verdade a gente tem que fazer exatamente o contrário. Então você começa sempre do trabalho atual para o último, né? Essa é a ordem da sua experiência profissional no currículo. E você precisa contar um pouco do que você faz. Então, a empresa que você trabalhou, o período em que você trabalhou nessa empresa, se você souber o segmento, é importante colocar também, se é uma empresa de pequeno, grande ou médio porte, e o que você fazia lá, quais eram as suas atividades. E isso precisa ter relação com o que você está buscando no mercado, né? Um outro erro comum é a pessoa coloca lá no objetivo profissional, faço de tudo, estou disponível para todas as coisas. Não, você não faz de tudo. Você precisa colocar o que você está buscando. Se você é um profissional da área administrativa, você pode ser um pouco mais abrangente. Ah, eu sou um gerente administrativo, por exemplo, mas eu estou aberto, de repente, a uma vaga de analista. Coloque lá que você busca oportunidades profissionais na área administrativa. Você pode colocar com mais abrangência a área, mas você precisa ser específico, né? Não dá para a gente. Eu entendo que o desespero é grande, as pessoas estão desempregadas, mas você precisa colocar o seu objetivo profissional e você precisa buscar trabalho de acordo com aquilo que você sabe fazer. Então, as oportunidades hoje, elas são divulgadas de forma muito online. É difícil hoje você ver aquelas filas que a gente via anteriormente, principalmente na segunda-feira, das pessoas na porta das consultorias de emprego ou das empresas para entregar um currículo impresso, né? Hoje isso acontece de uma forma online. A pandemia nos trouxe muito esse cenário e isso permaneceu. Então, você precisa se atentar à divulgação dessa vaga, precisa se atentar qual é a orientação de envio de currículo dessa vaga, se é através de um e-mail, se é no cadastro da empresa, e você tem que seguir exatamente aquela orientação. Né? Não adianta se lá está escrito, mande o currículo por e-mail, você de repente bater na porta da empresa e deixar o seu currículo, porque você entende que assim vai ser mais funcional. Não vai. Quem está do lado de cá, a recrutadora que está recolhendo esse material, ela vai seguir a orientação que ela deu na divulgação da vaga. Então, é importante que você encaminhe seu currículo seguindo essa orientação. Você falou ali da questão da entrega do currículo, né? Porque aí, se o candidato não fez a leitura correta, não interpretou isso, já é um motivo para quem está selecionando os candidatos excluir de vez essa pessoa, né? Exatamente, já é um motivo para ele ser excluído do processo, mas às vezes, assim, as pessoas fazem isso por ansiedade, né, Gabriela? Então, tá lá escrito que você precisa mandar por e-mail, mas você acha que se for lá presencialmente, você vai conseguir ter mais sucesso, e não vai. Quem está recrutando, quem está do lado de cá, tem uma rotina do que é esperado para recolher esses currículos e esse material. Então, precisa sim segurar a ansiedade um pouquinho e seguir a orientação que está na divulgação da vaga. Esse é o melhor caminho. Outra questão também, que acredito que já faça aí com que muitas pessoas sejam excluídas, é o fato do desespero. Você falou, né? Com essa quantidade gigante de gente desempregada, as pessoas querem abraçar toda e qualquer vaga. Então, às vezes, o currículo ele não tem nada a ver com aquela vaga em aberto, mas a pessoa, vou entregar, vou deixar um currículo naquela empresa porque é a chance de eu me recolocar no mercado de trabalho. Mas aí essa pessoa, ela não vai ser feliz
desempenhando aquela função, porque daqui a pouco está muito abaixo da formação dela. Então tem mais essa questão, né, da felicidade da pessoa a ocupar a vaga. Tem que ter relação com aquilo que você sabe fazer e o que você está disposto a fazer, né? De novo, o currículo é a porta de entrada, então sair encaminhando para toda e qualquer oportunidade, você vai perder o seu tempo e o tempo de quem está lá avaliando esse material. Então, você precisa encaminhar o seu currículo para posições que tenham realmente aderência ao seu perfil. E aí, então, as dicas aquelas, coisas que nunca devem ser feitas por um candidato ao tentar, né, aí se recolocar no mercado de trabalho. Acho que precisa tomar um pouco de cuidado com a insistência, de novo, a gente volta na ansiedade, né, e na quantidade de desempregados. Não adianta ligar todos os dias para saber se você foi aprovado ou não. Existe um time, existe um fluxo para esse processo caminhar. Então, acho que precisa segurar um pouco a ansiedade e aguardar esse retorno. Passados 1, 2 semanas, você não teve nenhum retorno, aí sim, faz sentido você ligar e correr atrás da informação. Outra coisa importante, que é muito comum nesse mundo que a gente está vivendo virtual agora, depois que você já entregou o currículo, você foi chamado para uma entrevista, você vai fazer uma entrevista remota, os cuidados de uma entrevista online precisam ser os mesmos de uma entrevista presencial. Então, não é porque você está em casa ou porque você está numa lan house que você vai ser descuidado. Então, os cuidados com aparência, vestimenta, precisam continuar. E a gente ainda tem outros cuidados que a gente não tinha na vida presencial. Uma conexão boa, um lugar minimamente tranquilo. Se você estiver vendo uma situação complicada em casa, está com um filho pequeno, acorda isso com o seu recrutador, conte para ele, olha, talvez tenha um barulho aqui, porque você me desculpa, eu estou em casa e eu estou com uma criança pequena, aquilo que é acordado não sai caro, mas precisa ser comunicado. Então, ter o mesmo cuidado e o mesmo investimento de energia que se tem num processo presencial, precisa ter também num processo remoto, no processo online. Isso é muito importante. Ainda sobre essa questão de listar as experiências. Há muitos casos em que a pessoa nunca trabalhou. Aí não é, né, o caso do... não tem nenhuma experiência. E aí no currículo ela jamais deve mentir. De jeito nenhum, hipótese alguma. E pode-se colocar lá primeiro emprego, se for o caso, né? Se a gente estiver falando de alguém aí terminando o ensino médio e é o primeiro emprego, ele pode colocar. Se a gente estiver falando de alguém mais velho que nunca trabalhou e de repente era uma dona de casa e resolveu voltar para o mercado de trabalho, ela pode colocar essa informação. Ela vai colocar lá a formação dela, então ensino médio, não presente no mercado de trabalho, sempre atuou como doméstica. Doméstica é uma experiência, né? Não deixa de ser. Então, assim, você não deve mentir de jeito nenhum no currículo. Precisa contar o que aconteceu com você, com a sua trajetória profissional, com a sua trajetória de vida. Inventar dados não cabe, não deve ser feito de jeito nenhum. Isso vale também para a questão da língua estrangeira, né? Às vezes as pessoas, ao fazer o currículo ali, pensam, minha chance tá se eu colocar lá que eu tenho curso de inglês completo. Aí chega na hora da entrevista, o recrutador inventa de pedir ali nada, não sai nada. Exatamente, e tudo isso é checado, né, Gabriela? Principalmente idioma. Então, quando uma vaga ela pede inglês avançado ou fluente, existe uma checagem. Essa pessoa vai ser entrevistada em inglês. E aí é muito ruim, porque ele perdeu o tempo dele, perdeu o tempo de quem estava entrevistando e não vai ser aprovado no processo. Então, a transparência, ela é fundamental. Não se deve de jeito nenhum. Se seu inglês é intermediário, coloque intermediário. Se é básico, coloque básico. Porque isso vai ser validado. Você vai, na hora da entrevista, isso vai ser investigado. E aí fica muito pior. É melhor você não ter ido na entrevista do que ter chego lá dizendo que seu inglês era avançado e, na verdade, você não consegue nenhuma pronúncia. Uhum. E aí tem alguma dica para se destacar na hora da entrevista? Gabriela, eu acho que transparência sempre, a comunicação é uma coisa importante. Então, trazer o entrevistador para você. Se você está sentindo ao longo da conversa que você está muito extenso ou muito prolixo e que, por alguma razão, quem está te entrevistando perdeu a atenção, você aumentar a entonação da voz é algo que traz essa pessoa de volta para você. Tenta focar nas suas experiências e contar aquilo que é relevante para aquele entrevistador, o que é importante para ele.
ele estiver te perguntando, olha, me conta da sua experiência nessa empresa X. Conte daquilo que ele está te perguntando, seja específico, tente ser o mais objetivo possível, faça um resumo da sua carreira, sempre focado naquilo que interessa para a oportunidade que você está buscando, que você está sendo avaliado naquele momento. Então tá, Gabriela, quero agradecer a tua participação aqui, dicas valiosas, acredito que o pessoal de casa aproveitou e muito, né? Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a você. Lembrando aqui que eu conversei com a Gabriela Mative, ela que é diretora de RH, falando aí da questão de como os desempregados devem fazer para tentar essa recolocação no mercado de trabalho, elaboração de currículo, comportamento durante a entrevista. Então, Daniel, aproveitou aí as dicas? Volto contigo.